Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Opa, liga o microfone, tio, porra. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde para você, viu? Seja muito bem-vindo mais uma vez, eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Planeta Guarani e também no nosso canal do YouTube, né? Rádio Planeta Guarani no YouTube, você encontra ao vivo o Bugre Online, excepcionalmente nesse mês de junho, né? Vamos ver se a gente toca esse projeto depois, se a gente traz outros programas. A minha ideia é trazer um programa exclusivo para o YouTube, fazer um programa só para o canal, um programa mais curto e tal, mas que a gente possa falar do Guarani também com vocês aqui do canal no YouTube, tá bom? Então, enquanto isso não acontece, enquanto a gente não viabiliza tempo para isso e tudo mais, vamos fazendo o nosso Bugre Online aqui, né? Um mês terrível, começou, o mês de maio terminou horroroso pro Guarani, né? E o mês de junho começa tenebroso. A trilha sonora do torcedor do Guarani e do Guarani nesse mês é essa já, ó. É um horror, horrível, horroroso. Tem alguma palavra melhor para descrever o Guarani nesse momento? Horroroso. Um time desorganizado, um time desarticulado, um time que não faz cócega em ninguém, um time que se expõe defensivamente, um time que ofensivamente até finaliza, mas não consegue fazer gol. E aí, resultado, Mirassol 3, Guarani 0. E o que é pior, né? A gente até comentou ontem no pós-jogo, o Mirassol ganhou do Guarani como quis e quando quis. O Mirassol não fez esforço para ganhar o jogo do Guarani. O Mirassol foi lá, desceu 3, 4 vezes, conseguiu fazer 3 gols. Ele faz o primeiro gol, para de jogar, deixa o Guarani até melhorar um pouco o número de posse de bola. No momento nós tínhamos 78% de posse de bola para o Mirassol, a 22% para o Guarani. E é o momento em que se diz aí que o Guarani até estava melhor em campo, né? O momento em que se diz que o Guarani estava melhor em campo. Com 22% de posse de bola, né? Aí o Mirassol conseguiu fazer um gol, mais um gol nas costas do Ryan, né? Bota mais uma aí na conta do Ryan. A gente pede aqui para que esse jogador não seja escalado, a gente diz que o Ryan não tem a menor condição de jogar pelo Guarani, mas as pessoas que estão no Guarani não nos ouvem. Aliás, Ryan, que foi motivo até de queda de treinador, o treinador anterior do Guarani caiu porque escalava o Ryan. O Claudinei Oliveira, na última partida comandada pelo Claudinei Oliveira contra a Chapecoense, reunião ali de gente grande no Guarani com o treinador pedindo, levando para almoçar, pagando o almoço e tal, e tentando convencê-lo a não convencer o Ryan. Mas peraí, quem contratou o Ryan? Quem contratou o Ryan, vocês sabem me dizer? Foram exatamente as pessoas que se reuniram com ele para tentar convencer o treinador a não escalá-lo. O Ryan tem culpa? Tem culpa sim, mas tem muito mais culpa quem o escala, né? Pô, mas não tinha zagueiro, eu disse, claro, não tinha zagueiro. Tinha o Pedro Henrique, que pelo menos é o que a gente ainda não viu. É melhor ter o que você não viu do que o que você já viu e sabe que não vai render. Aquilo que você já viu e sabe que é ruim. O torcedor do Guarani chegou a esse ponto. Depois, no segundo tempo, o Guarani volta um pouco melhor, né? Um pouco mais organizado, mas também diante, repito, de um Mirassol que não se esforçava mais em campo. O Mirassol já tinha o resultado de 1-0, falava para o Guarani assim, ó, quem tem que fazer o resultado é você, eu já fiz o meu resultado aqui, eu já estou satisfeito com o placar de 1-0. Né? E o Guarani passou a ter oportunidades, né? Oportunidades seguidas. O Alex Muralha fez boas defesas, fez grandes defesas, a primeira ainda no primeiro tempo, no chute do Marlon, na segunda etapa fez mais 2 grandes defesas, mas é só isso. O Guarani até finaliza, mas não consegue fazer gol. Consegue. Lucas Paraíso teve uma boa chance ali na entrada da grande área, bateu no canto direito, o goleiro caiu lá, rente a grama, né? Deu um tapa na bola, meteu a bola pela linha de fundo. Chances, mas nada concreto. E aí o Mirassol falou, peraí, o Guarani está fazendo graça aqui, vamos acabar com a graça. Desceu, mais uma falha de miolo de zaga do Guarani.
Uma falha de todo o sistema de marcação do Guarani, primeiro por permitir o cruzamento, depois por tudo mais que aconteceu, né? Vai o seu Isaac lá, faz um gol culposo. O Isaac domina a bola com uma velocidade que ele não tinha, aliás, aqui no Brinco, né? Domina a bola com uma velocidade, gira o corpo, bate, a bola bate num zagueiro, bate no outro zagueiro e vai entrar, né? Entra mansinha ali no fundo do gol. 2-0 para o Mirassol, e o terceiro gol, o Guarani aí já totalmente desordenado, um Guarani já com 500 atacantes, tentando fazer gol de qualquer jeito e tal. O Mirassol faz o terceiro gol, meu Deus, o terceiro gol. O nosso treinador tinha tirado o lateral direito e colocado o João Vitor para jogar na lateral direita. João Vitor de lateral direito, você pode observar no lance do gol, é o João Vitor que está fazendo a marcação ali. Ele não é marcador, ele não é lateral. Não é lateral, por que você não levou um lateral para o banco, Júnior Rocha? Porque o único lateral disponível era da base, né? Tem um decreto aí no Brinco que jogador da base não pode jogar, né? Deve ter, né? Então, paciência. Mirassol 3, Guarani 0. Mais uma tristeza, mais uma decepção. E o silêncio impera, né? No Brinco de Ouro da Princesa. Cadê o CA do Guarani? Cadê as pessoas que esbravejam? Cadê as pessoas de atitude no Guarani? Cadê as pessoas que querem o melhor para o Guarani? Ninguém fala. Ninguém fala absolutamente nada no Guarani, ninguém se comunica, ninguém vem a público pedir desculpa para o torcedor por tudo isso que está acontecendo. Enfim, é uma lambança, né? André Marconato, Ricardo Moisés, CA do Guarani, todos os 6 integrantes restantes do CA do Guarani. O que vocês estão fazendo para mudar isso, gente? Olha o time horroroso que vocês montaram, e a gente falou disso aqui o tempo todo. Ah, mas vocês são muito cornetas, vocês são muito chatos, vocês só criticam. Como é que nós vamos elogiar? O que tem para ser elogiado no Guarani? A pintura? Pintura da fachada? Parabéns. Camarote? Para quem usar? Para a diretoria usar, né? Para o CA do Guarani usar. Investimento em causa própria, né? Ah, mas tem um letreiro agora lá, né? Na fachada do Brinco. Parabéns, está lindo o letreiro. O Guarani tá muito inho, bonitinho, arrumadinho e tal, né? Mas e o futebol? O futebol tá horrorosinho, ruinzinho, malvadinho, maltratadinho. Esse é o Guarani. Ah, meu amigo, às vezes dá vontade de não falar, mas se não falar, nós faremos exatamente o que eles querem que a gente faça, né? Conseguimos aqui falando do Guarani Futebol Clube. Hoje teremos o comentário do Cleiton Vendemiato, teremos também o comentário do Beto Toledo. Para você que está no YouTube acompanhando pela primeira vez, esses comentários são pré-gravados, são enviados pelo WhatsApp e a gente solta aqui os comentários dos nossos 2 comentaristas no Bugrão Online todos os dias, tá? À noite, às 8, tem Boa Noite Bugrão, aí eu divido a apresentação do programa hoje com o Beto Toledo, tá bom? Amanhã também tem Boa Noite Bugrão, aí o Edinho, excepcionalmente, amanhã fará o Boa Noite Bugrão, mas aí às 8 da noite sem YouTube. Aí você precisa ir para o Radiosnet para curtir o nosso Boa Noite Bugrão, tá bom? Para você aí do YouTube, fica o convite, acompanhe sempre a programação da Rádio Planeta Guarani, porque a gente fala todo dia do Guarani aqui, são 3 horas no mínimo de programação sobre o Guarani Futebol Clube, e depois fica rodando em reprise lá no aplicativo Radiosnet, para você ouvir no seu carro, onde você estiver ali, não é sempre que você pode estar no YouTube, né? Então ouve no carro, ouve em qualquer lugar ali a Rádio Planeta Guarani, que você vai estar sempre se informando do Guarani. Ah, gente, tá difícil, né? Vem pro WhatsApp, mande sua mensagem, vamos falar do Guarani, porque hoje, muito mais do que falar, eu preciso ouvir vocês. 1999-518-6483 1999-518-6483 Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, meu amigo Bugrino, como sempre no oferecimento dos nossos parceiros e patrocinadores. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br.
soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Você que pode ter Instagram, né? Eu sempre lembro, eu tô falando muito com o microfone fechado, é a emoção de estar falando no canal de novo, viu? Você que pode ter Instagram, siga lá o @soumaisbemestar no seu Instagram. O Ortiz não pode ter Instagram, porque a mulher dele não deixa, né? Ou então acesse lá o portal soumaisbemestar.com.br, onde você vai ter muita coisa na área de saúde, tá? Não apenas de fisioterapia, ortopedia, mas muita coisa mesmo na área de saúde, tá bom? Curta lá, siga lá o @soumaisbemestar no seu Instagram ou acesse o portal soumaisbemestar.com.br. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Sim, procura o Leonardo Gonçalves aí, na Green Lion. Além de tudo isso que a gente falou aí, tem muito mais coisa que ele faz. Ele vai responder para você assim, ó, eu faço, para você eu faço. Vai te atender prontamente. Peça o seu orçamento. Quando receber o seu orçamento, informe que você ouviu na Rádio Planeta Guarani, que aí o Leonardo vai te dar um bom desconto, viu? Green Lion, parceira da Rádio Web Planeta Guarani. Tamo junto. Vamos junto, obrigado a todos eles, obrigado mesmo. Sem a confiança deles no nosso trabalho, esse trabalho não estaria no ar não, viu? Muito obrigado a todos os nossos parceiros, patrocinadores. E o nosso pedido para vocês é sempre esse: consuma produtos e serviços desse pessoal aí que você vai estar ajudando muito na manutenção da Rádio Web Planeta Guarani, tá bom? Vamos começar, né, com o nosso WhatsApp. O ouvinte quer falar. Hoje é um dia duro, né? Era o próximo tema aqui, viu, Eduardo Lacerda? Então vamos lá. Nota oficial da torcida Fúria Independente. E depois da nota da Fúria eu quero comentar um pouquinho, tá, gente? A Fúria Independente postou uma nota diante de tudo que vem acontecendo no Brinco de Ouro, né? Vamos ler aqui na íntegra. Nota da Fúria Independente. O título é TFI Cobrança. Estivemos no Guarani cobrando diretoria e conversando com os jogadores, como todos sabem. Nos foi prometida uma reunião com o CA para que as medidas solicitadas fossem tomadas. Estamos aqui para dar um retorno para toda a nossa torcida. Perdão. Pronto, perdão, é o cigarro, viu? A reunião aconteceu e nos foi passado que medidas drásticas seriam tomadas. Mas só seriam passadas após o jogo patético contra o Paysandu. Mas pelo que percebemos, só ganharam tempo para tentar esfriar os ânimos, pois o jogo passou e fomos avisados que, com a cabeça mais fria, eles desistiram das mudanças, pois segundo eles não seria algo bom para o Guarani no momento. Aparentemente, para esses senhores está tudo ótimo. Tivemos um evento nas dependências do clube na semana passada, onde o CA todo estava lá, distribuindo brindes, tirando fotos, como se o Guarani estivesse uma maravilha. Estão achando que somos palhaços? Estão achando que nós também esfriamos a cabeça depois de algum dia? Vocês vão conseguir ser, para muitos, já até são, o pior CA de todos os tempos. E não vamos ficar assistindo isso de braços cruzados. Continuamos exigindo a saída de Ricardo Moisés, primeiramente, e nos mostrem alguma mudança sendo feita. O Guarani Futebol Clube não é de vocês, então parem de brincar com o sentimento dos torcedores em benefício próprio. Termina a nota assinando: a Fúria somos nós. Essa é a nota da Fúria Independente. O que eu quero falar com vocês? Você que acompanha a programação da Rádio Web Planeta Guarani, muito do que você leu aqui, você já ouviu na nossa programação, inclusive com as mesmas palavras, né? Mas não que a gente tenha norteado a nota da Fúria, não. Na verdade, isso mostra que há hoje uma comunicação, pelo menos entre a torcida do Guarani. Nós estamos preocupados com o Guarani, nós nos comunicamos, nós sabemos tudo o que está sendo tratado. Ontem no pós-jogo, o Fernando Moreno me pediu para antecipar uma informação, né, que eu tinha prometido e tal. Eu disse que daria essa informação só na quinta-feira, mas eu preciso exemplificar isso, então eu vou antecipar para hoje, tá? Realmente,
as organizadas, a Fúria Independente foi procurada pelo CA do Guarani, aliás, pelo presidente do CA do Guarani. Tá? O presidente do CA disse que não mandaria mensagem de texto, nem áudio, nada, que ele telefonaria. É lógico, não quer deixar rastros, né? Não quer deixar marca do que falou. E telefonou, realmente, na sexta-feira da semana passada, para a torcida Fúria Independente. O presidente, né, da torcida Fúria Independente. Nessa ligação, ele realmente prometeu mudanças drásticas. Diz que houve a reunião, houve uma discussão muito séria e medidas drásticas seriam anunciadas, mas que precisava passar o jogo contra o Paysandu para não prejudicar ainda mais o time do Guarani nessa partida contra o Paysandu, o ambiente. Todos ficamos aguardando. Até vocês vão se lembrar, eu falei na sexta-feira, falei, olha gente, nesse final de semana a gente está de plantão aqui esperando que algo aconteça. E se acontecer, nós abriremos um novo programa, né, para repercutir isso no domingo. Nada aconteceu no domingo, nada aconteceu na segunda, nada aconteceu na terça, nada aconteceu até agora. Tá? Depois houve um novo contato dessas pessoas que comandam o futebol do Guarani. E a aberração desse contato é a seguinte, cara. Num determinado momento, o que foi dito para eles é o seguinte, olha, o que nós podemos e estamos pensando em fazer aqui não é demitir o Ricardo Moisés. Nós pensamos em alugar uma sala comercial para que o Ricardo Moisés trabalhe nessa sala comercial comandando a recuperação judicial do Guarani. Porque a recuperação judicial do Guarani não caminha sem o Ricardo Moisés. A proposta deles é... A proposta não, né? Entre aspas, solução não é demissão, não é nada disso. É alugar uma sala, ou seja, aumentar a despesa do Guarani, alugando uma sala comercial para colocar o Ricardo Moisés trabalhando a recuperação judicial do Guarani nessa sala e continuar recebendo o salário de CEO, que não é baixo, não é pequeno salário, não. Diretoria do Guarani, Conselho de Administração do Guarani. Cadê a atitude? Cadê a atitude? 3-0 para o Mirassol, diretoria. O Mirassol jogou como quis, ganhou como quis do Guarani. Cadê a atitude? O que vocês estão fazendo? O que vocês já fizeram? Cadê? Quem de vocês vai pegar o microfone para falar com o torcedor do Guarani? Ninguém. Valeu, Eduardo Lacerda. Depois ele me manda, também trouxemos aqui, não, esse não trouxemos ainda. Um print do Lucas Pezão, grande Pezão, Bugrecast. Um abraço. Tá sofrendo também, Pezão. Tá sofrendo também. Pontos somados pelo Guarani após os 20 primeiros jogos do ano desde 1950 e admitindo 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate. As piores campanhas do Guarani: 2013, 13 pontos. 2024, 14 pontos. 1996, 14 pontos. 2021, 16 pontos. E 1954, 16 pontos. Ó. É um tema que a gente até trouxe ontem, né, a Baila, que o Edinho falou sobre isso, né? E nós agora temos os números apurados passados pelo Pezão. Só. 2013 foi o pior ano da história financeira do Guarani, da história do futebol do Guarani. Eu estava lá. Né? Eu era, então, diretor-geral do Guarani Futebol Clube. E até falava pro Edinho, olha, 2013 eu não sei se não deu uma melhorada, porque no Campeonato Paulista foi ruim. Né? Mas depois vem aquela campanha do Tarcísio Pugliese e tal, que consegue alguns pontos, mas fazendo o recorte de 20 primeiros jogos, a pontuação é ruim, né? 13 pontos. Então é a pior campanha da história do Guarani. Mas o Guarani de 2024 tem a segunda pior campanha em 30 jogos. Em 20 jogos, né? No início de competição. Agora, se nós abrirmos esse leque para 2023, né, na reta final do Campeonato Paulista, nós vamos ter aí 30 jogos ou 28 jogos, creio eu. Acho que essa campanha é a pior de todos os tempos. Acho que essa campanha é a pior de todos os tempos. Um abraço, Eduardo. Tamo junto, viu, meu amigo? Obrigado pela mensagem, obrigado por participar conosco aqui. Ouvinte no ar, áudio, mensagem de áudio na Rádio Web Planeta Guarani. É o professor Edu quem vem mandando a sua mensagem, o seu recado sobre o Guarani. Vai, solta a voz, Edu, são 2 áudios. A gente ouve um, depois ouve o outro. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde aos amigos bugrinos aí na resenha. Se é que é possível, né? Uma boa tarde, né? Mas, vamos lá. A impressão que dá é que nós bugrinos se acostumamos, né? A derrotas, se acostumamos a esses momentos aí que estamos passando, né? Algo surreal e sem esperança, né? Vamos falar a verdade, a gente torce muito, mas
não tem de onde a gente se apegar, né, cara? A gente fica até sem palavras. Eu vou resumir, para não ficar aqui criticando Júnior Rocha, CA, diretoria e bababá, bibibi, bababó, tudo aquele mimimi, né, cara? Tem muita coisa pra gente discutir, né? Mas aquele áudio seu tão polêmico, né, Ortiz? Aquilo lá resume nosso sentimento. Então é um áudio polêmico, verdadeiro, que resume o que a gente tem vontade de falar, né? E outra frase que você fala sempre aqui, né? Caia quem cair, só não pode cair o Guarani. É só isso que a gente tem a dizer, né, cara? Porque fora isso, por que nós vamos ficar aqui se lamentando e chorando, né, meu amigo? Sabadão estarei no brinco, a gente faz o nosso papel, a gente não quer atender a esse CA e diretoria, né? Porque dá a impressão que eles querem a gente dividido e longe, né? Mas eu não vou colaborar com isso não. Por mais ódio ou raiva que a gente esteja e por mais que o momento a gente não vê uma luz no fim do túnel, sabadão estaremos lá, né? Temos que acreditar em alguma coisa. Eu prefiro acreditar na camisa, na nossa ideologia aí de formação, né? De bugrino. E é melhor do que desistir e entregar tudo de mão beijada, que parece que é isso que essa cambada aí quer. Beleza, amigo? Sempre na audiência aqui, com pouco entusiasmo às vezes para participar, porque só para fazer crítica e cornetar é algo que a gente também não gostaria de ficar fazendo no dia a dia, né? Mas infelizmente partiu para esse rumo aí o nosso bugre. Vamos dar um tempo aqui, Edu. Daqui a pouco a gente vem no segundo áudio, é um pouquinho longo também, tem mais 1 minuto e meio. Edu, o que me chama a atenção no seu áudio também é uma outra coisa que eu tenho dito muito nos últimos dias. O torcedor do Guarani me parece ter mais coerência do que as pessoas que comandam o Guarani nesse momento pelo qual o Guarani passa. Eu ouço, eu leio mensagens de torcedores extremamente coerentes, né? E vejo incoerência, falta de atitude, falta de respeito, falta de consideração por parte das pessoas que administram o Guarani Futebol Clube. A sua mensagem é de um cara extremamente consciente, a mensagem de um cara que sabe que o seu papel é muito limitado nesse processo, mas que ele também existe, né? É o papel de cuidar bem da coisa, é o papel de não abandonar o Guarani, é o papel de tentar fazer alguma coisa, mesmo quando aparentemente não há nada a ser feito, né? Nós estamos nos acostumando a resultados ruins, isso é verdade. É verdade. As derrotas têm doído menos. O torcedor do Guarani me parece que... uma outra metáfora que eu uso aqui, né? E sem conotação política, pessoal, por favor, tá? Quando você pega um rebanho, né, vende um rebanho para um frigorífico, esse rebanho caminha por um caminho lá, todo felizinho, achando que está passeando, mas na verdade o gado está indo para o abatedouro, né? O boi está entrando lá no caminho, vai entrar num determinado espaço e vai ser abatido, vai morrer. É o que está acontecendo com a gente. É uma metáfora do que está acontecendo com o torcedor do Guarani nos últimos tempos, né? Nos últimos 8 meses, minimamente, aí. Ele vai para o estádio, ele segue para o estádio, ele faz o seu caminho, faz o seu ritual de jogo e tal, e vai para o jogo sabendo que o time dele não vai ganhar. Vou confidenciar que ontem o Edinho participaria da transmissão conosco, do jogo todo. E aí nós começamos a conversar, o Edinho falou assim, pô, Ortiz, o estúdio vai estar muito cheio e tal, vamos, eu faço só o pós-jogo? Falei, beleza, o que você quiser fazer tá feito e vamos embora e tal. Né? E a gente combinou dele vir para fazer só o pós-jogo e tal, e aí eu vou confidenciar para vocês todos o que eu falei para ele, né? Vou ler aqui, ó, a resposta. A gente não vai ganhar o jogo mesmo. Entende? Eu falei, simbora, nós não vamos ganhar mesmo. Entende? E eu passei o tempo todo dizendo aqui, o Guarani precisa da vitória. Por quê? Porque eu sou coerente, o Guarani precisava da vitória. Né? Eu gostaria de poder falar aqui nesse microfone tudo que eu penso, de fato, viu, Edu? Um abraço, meu irmão. Vamos ouvir o segundo áudio dele. Ortiz, eu ia me esquecendo da famosa frase sua, o que virou o Guarani, né? A fábrica de moer gente, né? Então, assim, começou lá atrás com o Daniel Paulista, Moser, entre outros, né? E o último, o Humberto.
Porém, com o Humberto, cara, ficou sinais claros, né, que algo muito errado estava por vir, porque um cara que solicita 32 nomes numa lista de reforços, e olha que na lista que vazou aí, grandes nomes aí, mediano para baixo, nível de Série B, nível de mercado do Guarani, vamos dizer assim, né? Nada de astronômico, né? Pra gente justificar que, porra, o cara pediu lá o Messi, né? Não teve isso, teve coisas dentro da realidade. E cagaram para essa lista dele, trouxeram um jogador dessa lista, cara. Então ali já ficou sinais claros que a banda ia tocar desse jeito, né, meu amigo? Então vamos cair na fábrica de moer gente de novo. Agora é o Júnior Rocha, e aí vamos ver quem vem, e nós vamos aqui moendo o jogador, e o problema nosso que parte lá de cima, a gente não consegue alterar. Então, só resumindo, né? Fábrica de moer gente, aquele áudio maravilhoso seu e verdadeiro, tá? E a sua velha frase, caia quem cair, só não pode cair o Guarani. É isso que se resume o meu pensamento, né, nesses dias conturbados aí que estamos passando. Dá vontade até de tocar o áudio de novo, né? Dá vontade até de tocar, porque ele é válido até agora, né? Esse referido áudio, para quem não sabe da história, foi o áudio que causou a minha proibição de adentrar ao Brinco de Ouro da Princesa, né? Desde o dia 19 de fevereiro eu estou proibido de participar das entrevistas coletivas do Guarani, fui excluído do grupo da imprensa no Guarani Futebol Clube e tudo mais, por conta de um comentário que fiz aqui, onde eu teço duras cobranças, nem são críticas, são cobranças, né? E parte do que eu falo naquele áudio eles acataram, né, Edu? Pelo menos para inglês ver, né? Porque o Ricardo Moisés, naquela semana, teve uma nota do clube afastando, né, o Ricardo Moisés das suas funções no departamento de futebol do Guarani, né? Se isso aconteceu ou não, nós não sabemos. Mas a nota veio, né? A saída do Juliano Camargo foi anunciada, era uma das cobranças que eu fazia naquele momento, né? Pois é, Edu. Isso foi depois daquele jogo do Guarani contra o Santo André, tá, gente? Edu, caia quem cair, que não caia o Guarani. Quem não pode cair é o Guarani, de verdade. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. As frases, né? As frases. Mas quem tem que ouvir essas frases são as pessoas que mandam no Guarani, né? E parece que eles não ouvem, parece que eles não... Ou se ouvem discordando o tempo todo, viu, Edu? É muito difícil, muito difícil. Eduardo do Centro, Ortiz e Planeta Guarani, boa tarde, tô na escuta. Peraí, Eduardo, deixa o Ortiz limpar a garganta aqui, porque tá brabo o negócio hoje, viu? Vamos lá. Cara, eu fumei mais de um maço de cigarro até conseguir dormir. Fumei mais ou menos 23 cigarros até conseguir dormir nessa noite, tá? Só durante o pós-jogo foi 16 cigarros. Ortiz Planeta Guarani, boa tarde. Estou aqui na escuta, esperando alguma atitude dessa diretoria. Já cansamos de ser feito de palhaços. Chega, mudança já, o Guarani não é de vocês, o Guarani é da torcida, fora bando de incompetentes, vocês não vão acabar com a instituição Guarani. Cara, desculpa o texto longo, mas estamos cansados. Fica com Deus, amém, Eduardo, amém. Que mudança, né, Eduardo? Que atitude? Qual é a atitude do Guarani? Vamos lá. A atitude do Guarani é continuar postando foto bonitinha de treinamento, a atitude do Guarani é postar videozinho bonitinho de treinamento, é postar foto do vestiário, tudo pronto, material do aquecimento, tudo pronto, uniformezinho bem arrumado lá pelo Dorival, parabéns Dorival pelo grande trabalho que faz pelo Guarani, roupeiro, Dorival, Bina, Bolete, parabéns a todos os roupeiros do Guarani, adoro todos eles, cara, de paixão. Mas a atitude do Guarani é essa, o Guarani se comunica assim com o seu torcedor, né? Se comunica com mensagens em entrevistas que a gente não concorda. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Júnior Rocha. Cadê a atitude, né? Cadê? O Beto Toledo trouxe ontem uma informação de que o Júnior Rocha havia sido demitido. Eu falei, olha, ainda não é oficial e continua não sendo. Até agora, nenhuma pronúncia por parte do Guarani. Parece que o que aconteceu ontem não aconteceu. Segue tudo como dantes no quartel de Abrantes, tá? E o fato é que sábado o Guarani tem jogo de novo, né? Contra o Operário. Será que vem mais uma paulada? É mais um jogo pra gente sofrer, pra gente ir como o boi sendo abatido? Parece, né, o Eduardo? Um abraço, viu, Edu? Tamo junto. Guilherme Sampaio manda também o áudio nosso de cada dia. Nos dá hoje. Solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz. Boa tarde. Boa tarde aí a todos os irmãos que estão nos ouvindo agora. Hoje tô te vendo também.
Cara, é o que você falou, é o espelho fiel do que aconteceu ontem, né, cara? O Mirassol, o Guarani teve, as chances que o Guarani teve, né, nos retratos que o Guarani poderia ter feito gol, foi muito mais por desleixo, não digo desleixo, né, mas por falta de preocupação do Mirassol, vendo que o Guarani era um time inofensivo, né, do que uma aplicação tática diferente do Guarani, um bom futebol, né? O Mirassol desceu 4 vezes, né, com contundência para a meta do Vladimir. Fez 3 gols e uma bola na trave. O Guarani teve lá suas 2, 3 chances no jogo, né? Não conseguiu colocar a bola para dentro. Só que assim, cara, se o Guarani empata, o Mirassol ia lá e fazia 2, 3. Se o Guarani empata, o Mirassol faria 5 e assim por diante. O Mirassol jogou como quis, quando quis. É um time que tem uma maturidade tática e sem contar a superioridade técnica, né? Mas tem uma maturidade tática muito, muito além do que esse time do Guarani, né? É um time que sabe esfriar o jogo quando precisa esfriar e sabe ir lá e definir quando precisa definir, né? E enquanto isso a gente fica aí, né, Ortiz, esperando alguma atitude desses miseráveis que hoje comandam o Guarani, né? Miseráveis na forma intelectual, né? Na forma de competência. E continuamos aí no nosso calvário, né? Que parece que não tem fim. Guilherme, um abraço para você, obrigado pela mensagem. Não resta nem muito a comentar, viu? Depois do seu áudio, né? Não resta nem muito a comentar. A gente pede um pouco de lucidez, né? Lucidez. O torcedor do Guarani pede lucidez a essas pessoas, que elas caiam no mundo real, né? Que elas vivam a realidade do Guarani. A realidade do Guarani é completamente diferente daquela que eles vivem no Intramuros, né? Tá rodando aí um trecho de uma coletiva, que eu participei da coletiva, aliás, né? Quando estiveram à mesa lá o Ricardo Moisés, o André Marconato e o Rubens Vicente Júnior, vice-presidente. E o Rubens Vicente Júnior falava que o sarrafo do Guarani subiu, né? Isso no começo desse ano, hein? O sarrafo aqui subiu muito. O Guarani hoje é muito melhor. Aqui não se fala em 45 pontos em rebaixamento nunca mais. Rubão, realmente não se fala em 45 pontos. Hoje a gente tenta chegar pelo menos nos 43, né? Rebaixamento, a gente não fala mesmo, a gente tá falando de lanterna. Última colocação, Rubão. É o mundo de Nárnia que vocês vivem, né? Esse elenco que vocês montaram claramente mostrava que esse era o caminho que o Guarani tomaria na competição. Tá aí, tá consolidado. Um abraço, viu, Guilherme? Tamo junto. Vamos ouvir a entrevista do técnico Júnior Rocha no pós-jogo. E depois a gente vai ouvir o comentário do Cleiton Vendemiato, falando também da partida, da situação, do contexto atual do Guarani. Vamos ouvir o que fala o treinador do Guarani, que foi mais uma vez infeliz também na sua fala. Vamos lá, vamos ouvir. Após a partida, nova derrota do Guarani, dessa vez por 3-0 para a equipe do Mirassol, lá em Mirassol. O técnico Júnior Rocha falou da evolução da equipe na sua análise pós-jogo, numa entrevista concedida no Estádio Municipal de Mirassol. Vamos ouvir. A gente fez uma partida equilibrada contra o Mirassol até os 32 do segundo tempo, mais ou menos, que foi o segundo gol. Mas uns minutos antes do segundo gol, eu tinha mudado um pouquinho o modelo do jogo, né? A gente... querendo ou não, a gente se abriu um pouco mais, né? Faltava 15 minutos para terminar. Tentei jogar com 2 centroavantes em cima da última linha, porque a gente estava num momento bom do jogo. A gente demorou um pouquinho para se encontrar, mesmo tendo a primeira chance. E aí no intervalo do jogo a gente fez os ajustes de aperto, de pressão. A gente voltou bem, ganhando a segunda bola. Tivemos algumas chances, né? O goleirão foi bem demais, né, do Mirassol nas suas defesas. Só que depois dos 30 minutos do segundo tempo, como eu estava falando entre os membros da comissão, eu acho que a gente, nessa tentativa de colocar 2 centroavantes, a gente se desorganizou um pouco. Então, assumo o erro, né, pela estratégia depois dos 30 do segundo tempo, mas mesmo com isso... da forma que nós treinamos durante a semana, a gente evoluiu. A parte defensiva ficou um pouco menos vulnerável
A gente teve as definições melhores das funções ali, e a parte ofensiva, com esses 2 médios na frente dos 3 zagueiros, a gente conseguiu uma circulação melhor pelo corredor central, e aí sim atacando um pouco mais a profundidade, com os beirada por dentro, em vez de na amplitude, como nós estávamos jogando no 4-3-3, a gente teve uma evolução, né? E é essa evolução que a gente vai levar para o próximo jogo. Em seguida, questionado sobre como dar confiança ao seu time, ao seu elenco, com tantos resultados ruins, o treinador apontou uma saída um pouco inusitada. Vamos ouvir Júnior Rocha falando em como dar confiança ao grupo do Guarani. A gente tem usado os vídeos, né, de jogos, de treinos, para mostrar o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente está conseguindo fazer as funções ali. Eu acho que a tecnologia nos ajuda muito, e é com essa parte que nós vamos, né, continuar confiantes. Dia a dia nosso é bom, o ambiente é bom. Está faltando a gente efetuar, fazer com que essas chances aí sejam traduzidas em gols, né? Porque a gente tem criado, a gente tem tido chances, caprichar um pouco mais nesse último terço. Guarani! Bom, ouvimos aí o Júnior Rocha, né? Primeiro, uma constatação. Eu acho que o Guarani contratou o Steven Spielberg, que é o mestre dos efeitos especiais, dos efeitos visuais, para montar os vídeos de análise de treinamento, desempenho e jogos do Guarani Futebol Clube, né? Porque o treinador, como é que você dá confiança para o time? Mostrando para ele no vídeo que eles estão evoluindo, que o time está melhorando, que eles estão conseguindo fazer, que eles estão conseguindo acontecer, que a nossa evolução é visível. Então o Guarani contratou o Steven Spielberg, né? É o Spielberg que está editando os vídeos lá, colocando seus efeitos especiais e transforma a porcaria em algo muito bom. Júnior Rocha, seu time é uma porcaria, Júnior Rocha. Seu time é uma porcaria, Júnior Rocha. Seu time é uma bagunça. Vai embora, cara. Pede pra sair. Limitadíssimo. Nem vou me estender muito, não. Pergunto pra você, vocês estão vendo isso acontecer lá no campo? O treinador descreveu a realidade do que você está vendo acontecer? Ele fala em um momento da entrevista dos beiradas, né? Então ele não mudou o esquema, porque ele está admitindo que o Marlon jogou de beirada. Os nossos beiradas vinham trazendo a bola para o meio ao invés de buscar amplitude, como fazia nos jogos anteriores no 4-3-3. Então o Marlon mais uma vez foi beirada. Nós precisamos de um meia, Júnior Rocha. Precisamos de um meia. Olha o que você resolveu com o Guarani ontem, jogando com 3 zagueiros. Botasse a porra do Léo Santos fazendo a marcação lá no meio de campo como volante. Talvez você melhorasse um pouco o preenchimento de espaço ali no setor. Júnior, eu não vou te ensinar a fazer o seu trabalho, não. Você é muito bem pago para fazer isso, viu? Ouvimos aí o técnico deslumbrado do Guarani falando de Nárnia sobre um time que só ele vê. Só ele vê. Né? Só o Júnior Rocha vê tudo isso que ele falou aí que aconteceu no jogo, tá? E vamos lá, vamos girar aqui para os nossos comentaristas. Vamos começar com o Cleiton Vendemiato mandando seu áudio pré-gravado. Solta a voz, Cleitão, fala do momento do Bugre, desse Guarani Mirassol 3, Guarani 0, Cleiton Vendemiato. Tá doendo a cabeça, né? Vambora. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde para nossa amiga ouvinte, ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, nesta quarta-feira de extrema ressaca para o torcedor bugrino, e só pelo tom de voz a gente já pode denotar ali o quão chateado nós estamos. Eu acho que não tem nenhum torcedor bugrino que não esteja assim, né, dessa forma, cabisbaixo, triste com toda a situação que o Guarani vem vivendo, com tudo isso que a gente está observando acontecer no Guarani e com aquela sensação de extrema impotência diante de tudo isso que a gente está vendo a cada dia acontecendo no clube que a gente tanto ama, que a gente dedica o nosso tempo para poder falar, né? O que a gente viu ontem no jogo contra a equipe do Mirassol é apenas o retrato de tudo que a gente já vem falando. A gente já falou que o Ryan não tem condições de ser titular do Guarani? Já falou. A gente já falou que o Júnior Rocha não tem condições de ser técnico do Guarani? A gente já falou. A gente já abordou em algum momento o quão fraco é esse time,
time, a gente já abordou, já vem abordando desde a formação desse elenco. O que a gente não pode deixar de falar, né, é que tudo isso foi feito por alguém. Quem é esse alguém? É o Conselho de Administração, ou alguém, né? Alguém, na verdade, o Conselho de Administração, junto com o CEO do Guarani, junto com a Superintendência de Futebol, junto com o Executivo de Futebol. Não tem mais como a gente tolerar isso, né, Ortiz? Não tem mais como a gente continuar olhando para tudo que está acontecendo e vendo que as coisas não estão mudando, vendo que para eles está tudo certo, que para eles o elenco tem qualidade e em algum momento vai deslanchar. Não vai deslanchar. Esse é o grande problema. Nós estamos reféns de uma janela que não vai ser tão explorada assim, né? Resumindo, o Guarani está a Deus dará. O Guarani está entregue à sua própria sorte. A gente até falou ontem, né, no nosso pós-jogo, que talvez o que poderia ajudar o Guarani era trazer um técnico experiente, e para isso você tem que gastar mais, aliás, talvez gastar o que não se tem, né? Que seja um técnico que seja capaz de trazer para o Guarani alguns jogadores da sua confiança, que pela influência do treinador seja capaz de trazer jogadores que aceitem o desafio de vestir a camisa do Guarani no restante do campeonato e seja capaz de poder produzir algo um pouquinho melhor. Nem precisa ser tão melhor assim não, viu, Ortiz? É que o nosso elenco, ele infelizmente é abaixo da linha da miséria, porque se esse time tivesse um pouquinho mais de organização, já seria suficiente para ganhar algumas partidas e pelo menos nos livrar desse fantasma do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Talvez o ouvinte que esteja ouvindo isso fale assim, não, falta muito, e falta, realmente falta, né? Ali, se a gente fosse falar mesmo, a gente teria que trazer, sei lá, 10, 11 jogadores para poder tentar dar uma cara nova a esse elenco, né? Mas com o nível tão baixo do campeonato, o Guarani precisa pelo menos se organizar, não o que a gente viu ontem, né? Não o que a gente observou, e o pior, ouvir do treinador em exercício do Guarani, é assim que a gente tem que tratar o Júnior Rocha, porque vai cair mais cedo ou mais tarde, né? Ainda não caiu, mas vai cair mais cedo ou mais tarde, que o time, apesar de tomar 3-0 para a equipe do Mirassol, apresentou evolução. Então, quando a gente ouve tudo isso, é para realmente dar um desânimo total e fazer com que a gente repense muitas coisas, porque não é possível, ou eles são gênios, ou a gente realmente não entende nada de futebol. Fico com a opção de que realmente quem não entende nada de futebol são eles, né, Ortiz, que estão em último lugar, o Guarani é o lanterna do campeonato, mas para eles continua tudo às mil maravilhas, simplesmente porque a obrigação, que é manter os salários em dia, está ocorrendo, então para eles tudo está às mil maravilhas. Não é fácil, Ortiz, não é fácil, não jogar a toalha é uma das tarefas mais difíceis, um dos desafios mais difíceis para o torcedor bugrino, mas a gente não pode abandonar, a gente vai ter que de alguma maneira continuar pressionando esses incompetentes, que aliás ainda estou esperando. Cadê, Marconato? Cadê as medidas drásticas? Até agora nada, né? E nem vai vir, porque o senhor é um incompetente que quis o poder a todo custo e não abre mão de tê-lo, apesar de afundar a paixão de milhares e milhares de torcedores do Guarani espalhados por todo o Brasil, espalhados pelo mundo. É uma pena, Ortiz, é muito, muito, muito difícil. Grande abraço para você, grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! O Cleiton Vendemiato falando aqui na Rádio Planeta Guarani. Eu tenho até a vinheta errada, hoje eu tô emocionado, deve ser o fato de estar de volta no YouTube. Peço perdão a todos aí, o artista tá meio perdido hoje. É a paulada de ontem também, né? Tudo tá doendo, né? Cleiton, o que acontece no Guarani é um processo de negação da realidade. O Guarani nega a realidade dos fatos. O Guarani não enxerga o fato com a clara evidência que o fato precisa. Tá? Esses caras, eles se sentam lá diariamente e continuam dizendo assim, pô, mas o nosso trabalho é bom, olha quanta coisa boa nós estamos fazendo,
Olha o elenco que nós montamos. Nós trouxemos o melhor treinador do mundo, trouxemos o Júnior Rocha para comandar o Guarani. Cara que fez um campeonato paulista brilhante pela Inter de Limeira. Né? O cara que estava trabalhando na Série D de dado do Campeonato Brasileiro, fez uma partida, venceu a partida com um gol de zagueiro lá no finalzinho do jogo, gol do Diego Jussani, se eu não me engano. O elenco da Inter de Limeira já não é mais o mesmo elenco do Campeonato Paulista, né? Muitos jogadores saíram, é um elenco reformulado para a disputa da Série D de dado do Campeonato Brasileiro. E hoje com o Felipe Conceição, né? Acho que são 5 jogos, está invicto o Felipe, conseguiu um empate e 4 vitórias na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Aí o Guarani foi lá e trouxe esse treinador. E o CA do Guarani continua batendo lá na tecla de que estão fazendo um bom trabalho. O problema do Guarani é uma negação de realidade. Eu vou aproveitar que eu estou com a câmera ligada aqui. Vou conversar com você, André Marconato. Eu não vou usar o mesmo termo, não. Eu vou dizer o seguinte. Foi para isso que você se esforçou tanto para ser eleito presidente do CA do Guarani? Se esforçou, você sabe como, né? Você sabe como. Tem áudio aí provando o tamanho do seu esforço, né? Para ser eleito presidente do CA do Guarani. Foi para isso? Para rebaixar o Guarani? Eu fiz essa fala no Campeonato Paulista. Estou repetindo agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Ricardo Moisés foi para isso, para conduzir o Guarani para campanhas vexatórias, que o Conselho de Administração criou um cargo para o senhor com um salário alto, foi para isso? Integrantes do Conselho de Administração do Guarani, por mais que eu elogie o trabalho de vocês na área interna, na área de manutenção do clube, nas parcerias, na arrecadação de patrocínios e tudo mais, nas campanhas de marketing, apesar de uma desastrosa aí na última semana, é para isso que vocês estão no Guarani? Vocês não podem lavar a mão para o futebol, vocês não podem. Nós temos aqui um print até de um integrante do CA do Guarani, dizendo que a partir da chegada do Toninho Cecílio, ninguém poderia cobrar mais nem o presidente, nem o CEO, nem o CA, porque o futebol era responsabilidade do Toninho Cecílio. Toninho Cecílio era o representante do futebol do Guarani a partir daquele momento. Então, Toninho Cecílio, cadê você? Onde anda você? O que você está fazendo no Guarani? Já deve estar recebendo o primeiro salário aí nos próximos dias. O que você fez até agora de produtivo? Qual é o teu trabalho? Qual é a tua atribuição? O que você está fazendo? Na sua entrevista coletiva você disse com todas as letras, eu estarei aqui nos momentos necessários falando com vocês, podem pedir que eu vou estar aqui. Então, o pessoal da imprensa aí, já que eu não posso participar mais do grupo de WhatsApp da imprensa, não tenho mais acesso à comunicação do Guarani, pessoal da imprensa aí, por favor, sugiram ao Departamento de Comunicação uma entrevista coletiva com Toninho Cecílio. Se puder vir acompanhada do presidente André Marconato, é bom também. Se tiver a participação do Danilo Silva, é bom também. Uma entrevista daquelas de 1 hora de duração. Mas a vocês todos da imprensa de Campinas eu faço um pedido. Façam perguntas pertinentes. Não façam perguntas que levem o cara para uma zona de conforto. Não que a gente queira pautar vocês. Mas a torcida do Guarani precisa de explicações, precisa de satisfações. Precisa que essas pessoas minimamente digam ao torcedor do Guarani o que está acontecendo e o que elas pensam do atual momento e do estágio vivido pelo Guarani Futebol Clube. É necessário. Júnior Rocha tem a grandeza, a dignidade dos grandes homens de comunicar ao Guarani do seu desligamento imediato. 6 partidas, 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Não dá. Não deu certo, Júnior Rocha. O seu sonho acabou. O seu sonho virou pesadelo para o torcedor do Guarani. E jogadores do Guarani Futebol Clube, por favor, se empenhem. Por favor, joguem bola. Sabe por quê? Porque só quem pode nos tirar desse buraco são vocês. Se vocês são bons ou ruins, pouco importa. Pouco importa, porque vocês foram contratados por essas pessoas aí, que não assumem responsabilidade nenhuma no momento atual vivido pelo Guarani. Eu poderia falar muito mais, mas aí o programa vai ficar muito longo. E com o YouTube ele não pode nem ser tão longo, se bem que já vai ser, né? Vamos seguindo. A ideia desse programa é durar 1 hora. Ele sempre dura 1h30, mais ou menos. Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouquinho hoje, tá bom, pessoal?
Voltando para o WhatsApp, o Renato Bachetti. Boa tarde, Ortiz. Seria possível, diante de todo o descumprimento do Estatuto, uma denúncia ao Ministério Público? Teria alguma repercussão interna? Eu tenho 64 anos, sempre acompanhei minha paixão e mesmo nos anos mais difíceis nunca vi tamanho descaso com a nossa sofrida torcida. Renato, não cabe, porque o Estatuto é uma lei interna. O Estatuto do Guarani é uma lei interna. O Guarani é uma empresa, entre aspas, privada, né? Não é uma empresa, mas é uma entidade, entre aspas, privada, né? Com regulamentos próprios. O Ministério Público do Guarani Futebol Clube chama-se Comissão de Ética e Disciplina. Algum associado do Guarani teria que ter a coragem de denunciar esses descumprimentos estatutários, falando especificamente, artigo 93, parágrafo 1º, proíbe a contratação de parentes em até 3º grau, inclusive por afinidade, e cunhado é parente por afinidade, independente de ser casado no papel ou ter contrato de união estável ou não. É cônjuge ou companheiro / companheira, tá? Irmão do cônjuge ou companheiro / companheira. Outro descumprimento, e eu não estou aqui tomando partido falando que tinha que trazer ou não tinha que trazer. Artigo 26, item 9 dos deveres dos sócios do Guarani, todos os integrantes do CA do Guarani, o CEO do Guarani, Ricardo Moisés, todos são associados do Guarani Futebol Clube. É vedada a a promoção de debate político, ou participação mesmo, de debate político, racial, de classe ou religião, nas dependências do clube. É mais um item do Estatuto do Guarani que foi descumprido. Um associado precisa fazer essa denúncia para a Comissão de Ética e Disciplina. Ela tem que tratar o tema, encaminhar a decisão, porque é evidente, né, o descumprimento estatutário, tratar o tema com a seriedade que ele merece e não de chapa branca, encaminhar a sua decisão para o associado e para o Conselho Deliberativo do Guarani. E o Conselho Deliberativo do Guarani tem que imediatamente tomar uma decisão. Ou então 100 sócios do Guarani que embasem lá uma petição solicitando a abertura de uma Assembleia Geral extraordinária para tratar dos temas, Renato. É a única solução, viu? Um abraço, meu amigo. O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. Evoluímos e muito. Não temos lateral, não temos zagueiros, não temos primeiro volante, nosso meia e nosso ataque morrem de fome. Quando a bola chega, ficam perdidos e não conseguem chutar em gol. Vejo assim o nosso time, sem contar que não temos banco e os meninos da base não podem ter sequer uma oportunidade de mostrar que são capazes. E o Guarani continua precisando de vitórias. Muitas, né, Dantas? Cada dia mais e mais vitórias, né? O Guarani evoluiu. E se o Guarani evoluiu, então, seguindo o raciocínio do Júnior Rocha, Dantas, ainda bem que o Guarani enfrentou o Mirassol ontem, né? Porque se tivesse enfrentado o Mirassol antes da evolução, decantada por ele aí, o placar teria sido 8-0, né, para o Mirassol. Se com evolução a gente buscou esse placar aí, imagina sem evolução, né, velho Dantas? Imagina sem evolução, né? O Guarani evoluiu aos olhos de Júnior Rocha, o encantado. Um abraço, Dantas. O Beto, boa tarde. Só a nossa torcida irá tirar o nosso bugre desse incômodo. CA, sejam decentes e humildes dos seus erros. Abram o brinco com entrada franca ou doação de alimento, etc., para que a torcida no sábado vá ao brinco e dê o calor e afeto aos nossos jogadores. Não funciona, Beto. Para. Não funciona. Não é o preço do ingresso ou a forma de acesso que leva o torcedor para o estádio. Isso é uma frase muito antiga do Ortiz aqui. O que leva o torcedor para o estádio é a qualidade do espetáculo, a qualidade do seu time. É um time decente, é um time minimamente organizado, é um time com objetivos claros, objetivos grandes na competição. Isso atrai público, tá? Esse não é o caminho. Fazer uma campanha de arrecadação, trocando ingresso por alimento, isso e tal, não vai trazer o efeito necessário, não, tá? O torcedor do Guarani tem papel claro nesse momento. Só o torcedor pode tirar o Guarani dessa situação. Um abraço, meu querido. Vamos embora. Deixa eu passar aqui pelo nosso YouTube, só registrando o Jair Sampaio. Boa tarde, Jair. Veio pro YouTube hoje? Boa tarde, meu amigo. Mais uma decepção no dia de ontem. Um abraço, Jair. O perfil do seu Zé. Vamos ler todas as mensagens do seu Zé. Aqui são duas. Tenebroso é esse presidente Marconato e esse CA e esse CEO. Eles estão um pouco se lixando para a torcida bugrina e para o nosso glorioso Guarani Futebol Clube. Depois ele disse que o negócio é fazer uma campanha no jogo contra o Operário
nenhum torcedor do Guarani entrar no brinco, mais uma forma de protesto contra essa bandalheira que está acontecendo no Guarani. Seu Zé, eu acredito que você não acompanhe muito o nosso trabalho. Deve ser uma... Você deve estar fortuitamente, né, acompanhando pelo YouTube. Se estiver acompanhando, você vai ouvir algo que eu sempre falo aqui. Eu sou contra esse negócio de público zero. Absolutamente contra. Eu acho que tem que ser exatamente o oposto. Pô, mas você está viajando. Não. Eu acho que nós temos que botar um grande público e esse público protestar o tempo todo. Protestar ali nas arquibancadas. O Guarani fez um gol. Continua o protesto. Quem vem fazendo muito isso é a torcida do Coritiba. Tá? O Coritiba, a torcida do Coritiba ganhando o jogo e a torcida pedindo a saída do CEO, pedindo saída da SAF, contestando um monte de coisa. O caminho é inverso, viu, seu Zé? É botar mais gente e aumentar o grito nesse protesto, tá? É amplificar essa voz. Um estádio vazio é tudo o que eles querem. Um abraço, queridão. Mas é só a minha opinião, viu? Um abraço. O Rafael Enimac. Aí sim, eu gosto do YouTube porque eu consigo assistir do início ao fim depois do programa. Ah, mas depois tem a reprise na rádio, pô. Mas aí você entendeu também a pegada, né, cara? Se todo mundo vier assistir a reprise depois no YouTube, a audiência da rádio cai, né? Se cair a audiência da rádio, a gente se sustenta pela rádio, né? Os nossos números são sustentados pela rádio, né? E agora? Um abraço, viu, Rafael? Tamo junto. Perfil campeão de 78, podem trocar treinador, diretoria, jogadores, enquanto o CEO for o mesmo, não haverá saída. Sabe, cara... Eu vou ser muito sincero no que eu vou dizer agora. A saída do Ricardo Moisés não resolverá os problemas do Guarani. Não resolverá. Mas ela tem que acontecer. Tá? Ela tem que acontecer. André Marconato, os integrantes do Conselho de Administração do Guarani, têm talvez até mais culpa. Por quê? Porque eles assumiram para si a responsabilidade de comandarem o Guarani. Mas ele tem que sair. Por que ele tem que sair? Porque o prazo dele venceu. As pessoas se mantêm pelo trabalho, né? E o trabalho apresentado é ruim. Nós não estamos preocupados com recuperação judicial, nós estamos preocupados com o Guarani, né? Bora. Ô Mike Milgrau, não vou ler a sua mensagem não, mas registra a sua passagem, viu? Um grande abraço para você, tamo junto. Dario João, boa tarde, Ortiz. Fiquei sabendo que você está impedido de entrar nas dependências do Guarani. É vergonhoso uma atitude dessas. Nossa cartolagem, infelizmente, é amadora. Desde o dia 19 de fevereiro, Dario. 19 de fevereiro, não participo mais das entrevistas coletivas, tenho feito todos os jogos aqui por tubo. Mas também já dei uma mensagem aqui, viu, Dario? Eu disse o seguinte, eu só volto ao Guarani quando essas pessoas saírem de lá. Eu não tenho o menor interesse em entrar no Guarani com essas pessoas lá comandando o clube, não, viu, cara? O menor interesse, a menor vontade, inclusive, viu? Porque esses caras, eles se acham donos do Guarani, tá? A única atitude drástica tomada pelo Conselho de Administração do Guarani foi proibir a minha entrada. Resolveu o quê na vida do Guarani? O fato de eu não poder participar mais das entrevistas coletivas no Brinco de Ouro? Será que as minhas perguntas incomodavam tanto assim? Né, Dario? Será que as minhas perguntas incomodavam tanto assim? Fica aí para eles responderem, né? Lamentável, viu, Dario? Eu lamento muito. O Elton, coloca o time e o técnico do Sub-20 e manda embora todos os pernas de pau. Não vai resolver também, Elton. Precisamos de um pouco mais de seriedade na tomada de decisão, viu, cara? Nós precisamos... A última esperança que resta ao Guarani e ao seu torcedor é a janela de transferências, da qual eu não tenho a menor esperança. Eu não tenho. Nós sabemos qual é o modus operandi deles nas contratações de jogadores. Então, chegarão novas apostas. O Guarani apostou tudo o que não tinha nesse elenco e perdeu a aposta. E quem está pagando o preço somos nós. Quem vai pagar pela aposta que eles fizeram errada somos nós. Um abraço para vocês aí do YouTube, curtindo a Rádio Planeta Guarani, também com imagem, né? Nesse mês aqui, tá bom? Vamos junto. É que o canal tá muito parado, eu preciso movimentar esse canal. A ideia é criar um programa específico para o canal. O problema é tempo e disposição, porque não dá para fazer o programa sozinho também, gente. Não dá, é muita coisa. O Marco aqui no nosso WhatsApp, boa tarde. Uma semana de treinamento para jogar com Marlon e Ryan. Tem que perguntar por que o Guarani insiste em jogar sem meia, tendo 2 meias no banco, insistindo em jogar pelos lados. Jogadores não têm uma jogada de linha de fundo. Para acabar, coloca o Ayrton, que entra pelo meio e nunca produz nada. É um resumo, né, Marco? O fato do Ryan ter entrado, eu até encontro a justificativa, porque a gente sempre fala, você tem jogador ruim, uma hora esse cara vai jogar, uma hora você vai precisar dele. Né? Uma hora ele vai entrar em campo. Justifica-se pela lesão, né, do Douglas Bacelar, que também não era esperada. Né? O Douglas Bacelar se lesionou no treinamento de sexta-feira. Uma lesão inesperada. Né? Aí buscaram o Ryan.
E o Pedro Henrique serve para quê? Para que serve o Pedro Henrique nesse elenco do Guarani? Até hoje não pisou no campo. Até hoje. Veste o uniforme, vai pro banco de reservas quando vai, senta lá e fica quietinho lá. Duas coisas que nós sabemos, né? A primeira é que o Pedro Henrique não jogará pelo Guarani. E a segunda é que o Marlon em algum momento vai jogar, seja como titular ou entrando no decorrer das partidas. Um abraço, viu? É o William Quinelato aqui? Ah, não, Matheus Silva. Fala, Matheus Silva. Fala, Ortiz, boa tarde. Eu não vejo poder de reação nesse time e nessa diretoria. Infelizmente não tem capacidade e condição de tirar o time desse buraco. O Conselho Deliberativo é omisso, o Renova é cúmplice de toda essa tragédia. Só tem um jeito, né, o Matheus, de não assumir cumplicidade, é tomando atitude, né? Se você não toma atitude, você é cúmplice. Você corrobora, você assina tudo o que está acontecendo, né? Ah, mas eu não tenho culpa. Ah, mas eu não fiz nada. Ah, mas o que eu posso fazer aqui é deliberar. Ah, os senhores estão equivocados nas colocações. Então, se é um órgão meramente ilustrativo ou figurativo na história do Guarani, que se extinga o órgão, né? Para quê, então? Para que a gente precisa ter conselheiro deliberativo, então? Extinga o órgão e deixa a Assembleia Geral de Sócios como o único órgão, né? É isso. Eu também não vejo, viu, Matheus? Um abraço. Marcelo Aguilhar, boa tarde, Ortiz e amigos. Ontem eu não tinha ouvido, não foi coletiva, foi uma entrevista lá para um determinado jornalista que estava presente lá, viu, Marcelo? Não tinha ouvido a coletiva pós-jogo, ouvi hoje pela manhã. Em que mundo o Júnior Rocha está vivendo? O time evoluiu, defesa foi mais sólida, passamos vídeos para os jogadores, Deus nos ajude. Será que é pedir muito para jogar com 3 volantes, um meia, um atacante de velocidade e um atacante na área? O problema é que não entendemos nada de futebol. E a base está aí só para compor treino e viajar. Para mim existem ordens superiores e treinador nenhum que não admita interferência vai aceitar assumir o time. O Edinho usa uma frase aqui, o Marcelo, e a frase do Edinho é assim: agora, na situação que o Guarani está, fica muito mais caro reverter essa situação. Por quê? Porque um treinador que cobre 100 vai cobrar 200 para treinar o Guarani na situação que ele está. Um jogador que ganhe 100 vai pedir 200 para poder vir jogar no Guarani na situação que o Guarani está. Então, o buraco, quando eu falo o fundo do poço pode sempre aumentar, é isso que eu quero dizer. A gente chegou ao fundo do poço, nós estamos na lanterna. Uma rodada não tira o Guarani da zona do rebaixamento. O Guarani precisa de 2 rodadas combinadas para tirar a diferença para o 16º colocado, que nesse momento é de 4 pontos. Tá? O 16º colocado é o Paysandu, 4 pontos à frente do Guarani. 2 jogos combinados, ele precisa de 2 vitórias e que o Paysandu perca os 2 jogos para poder se livrar da zona do rebaixamento. Não só o Paysandu, né? Os outros 3 times também. Olha onde nós estamos chegando, né? Tudo ficou mais difícil agora para o Guarani. Tudo, Marcelo. Um abraço, viu? Grande Edu Boca, boa tarde, Ortiz e Bugrinado. O torcedor está atônito, já não consegue nem se indignar, é triste. Eu acho que nem quando caímos para a Série C tínhamos um elenco tão sem vontade e uma comissão técnica tão inapta para a função. Inapta é o termo correto. Inaptidão é o termo correto, Edu. Você foi feliz na escolha da palavra. Inaptidão é o termo correto para o momento atual do Guarani. Mas é uma inaptidão geral, né? Uma inaptidão que passa por dirigentes, passa por gestores do futebol, passa por comissão técnica. O Guarani com um staff de mais de 30 pessoas, né? São mais de 30 pessoas para fazerem alguma coisa, com 9 dias para treinar. E o time entra desse jeito, perde por 3-0 para o Mirassol. O Mirassol ganhou o jogo como quis e quando quis na noite de ontem lá em Mirassol. Ele nem se esforçou, ele nem precisou se esforçar para ganhar o jogo. Esse é o grande detalhe, Edu. É inaptidão, você encontrou, você foi muito feliz na palavra, viu? Muito, muito feliz mesmo na sua palavra, viu? Vamos ouvir agora o segundo comentarista da Rádio Planeta Guarani, o Beto Toledo, chega com seu comentário pré-gravado também. Solta a voz, Beto. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 5/6, é o dia bom, né? O dia bom pra quem é CLT. Hoje é o dia, né, Ortiz? Pra alguns é 30, pra alguns é 1º, pra alguns é 5. Quarta-feira, um dia depois do Guarani nos fazer passar vergonha mais uma vez, né? Tem até nota de imprensa aí, de grupo de imprensa, chamando o Guarani, se referindo ao Guarani, entre aspas, de saco de pancada da competição. Então, antes de mais nada, eu queria dar os parabéns ao senhor Ricardo Moisés, ao André Marconato,
que montaram esse grande elenco aí, contrataram um treinador e fizeram todo esse trabalho aí, porque sabiam que estavam fazendo a coisa certa, né? Quando eles discutem com o treinador, com o torcedor, eles são muito eficientes, né? Para proibir entrada de profissional de imprensa, enfim, para tudo isso eles são muito eficientes. Para montar time de futebol, a gente está vendo aí que não é a deles, né? Não é a deles. Bom, Ortiz, vou falar rapidamente sobre o jogo, de verdade, eu acho que nem vale mais muito a pena aprofundar, né? O Júnior Rocha, ele montou um esquema de jogo que, na opinião dele, é um modelo evolutivo, né? Ele entende que o time do Guarani evoluiu, e o que é evolução para ele, né? Interpretando o que aconteceu dentro de campo. Ele montou uma linha de 5 e uma linha de 4 na frente dessa linha, né? Então era um 5-4-1, só que dessa vez com um zagueiro e não com um volante entrando entre os zagueiros, né? Ele colocou um zagueiro de fato ali, fez um trio com o Léo, o Adel e o Ryan, né? E encostou uma linha de 4 na frente. O Guarani vinha jogando ao contrário, jogava num 4-5-1, né? E aí com os dois extremos em velocidade, quando o Guarani saia para ataque, virava um 4-3-3. Dessa vez ele mudou para um 5-4-1, mas com a mesma visão. Quando o Guarani sairia para o ataque, ele sairia num 5 ou num, sei lá, eu ia dizer um 5-2-3, mas porque teoricamente era para os laterais encostarem nessa outra linha, né? Então viria um 3-5-2 ou um 3-4-3, não sei. É até difícil fazer essa leitura, porque não aconteceu em campo, né? Não aconteceu isso. O que a gente viu foi as duas linhas muito compactas, de fato. Ele montou um ferrolho ali que, com todo respeito, qualquer treinador de base consegue montar um tipo daquele de ferrolho. O cara não precisa ser nenhum gênio, não, da bola, né? Você coloca as linhas bem compactas, manda ninguém sair. Espetou o Lucas Paraíso, falou, cara, você sabe correr, então fica correndo aí pra ver se você consegue pegar alguém. Não conseguiu, né? Uma única saída em velocidade de Guarani teve, de fato, por muito pouco não fez o gol. Mas de se chamar isso, porque foi a bola do Marlon Douglas lá, né? Só pro torcedor se ter a referência, aquele chute e a boa defesa do goleiro lá do Muralha. Foi a única vez que o Guarani conseguiu sair, de fato, né? Conseguiu dar uma saída de ataque. Foi a melhor chance, de verdade, do jogo. Mas dizer que isso é evolução, chamar isso de evolução tática, sinceramente, chega a ser dolorido pra gente ouvir esse tipo de coisa, né? Porque, na verdade, montar um ferrolho sem contra-ataque. Qualquer um consegue fazer isso. Até entendo que dentro da limitação do time do Guarani, ele tem que fazer alguns ajustes, mas aí é que tá. O problema foi as peças que ele escolheu para fazer isso, né? Primeiro ele coloca um Marlon para achar que o Marlon é um meia de criação, né? E aí o Marlon não consegue fazer o trabalho de articulação porque não é dele, né? Às vezes que ele conseguiu fazer alguma coisa foi exatamente cair pela beira do campo. Dessa vez ele até ocupou mais o espaço da faixa central. Talvez por isso que ele tenha ficado tão sumido no campo, porque ele não recebeu bola, não é a dele. Quando ele recebeu, ele não sabe fazer, né? Para receber bola de costa e devolver pro volante, o Matheus Bueno já faz muito bem isso, devolvendo pros zagueiros. Então, assim, o Guarani, na verdade, passou a ter 2 pivôs, só que dessa vez o pivô ali era o Marlon. Sem condição nenhuma do Marlon fazer essa função. E aí, numa das escolhas erradas dele, que foi escalar o Ryan, o Guarani tomou o gol. Não dá pra dizer que o Guarani tomou o gol, foi uma falha individual, o treinador não tem culpa. É claro que ele tem culpa, foi ele que escolheu. Foi ele que escalou esse time. Ele que escalou o Ryan. Depois de tudo que aconteceu, ele escalou o Ryan, né? O Ryan foi lá e falhou, da maneira que ele sabe falhar. E antes do gol, Ortiz, assim, às vezes eu fico até preocupado com esse tipo de start de memória, sabe? Com esse tipo de... É quase como se eu estivesse adivinhando o futuro, né? Antes do gol eu falei, bom, o Ryan continua saindo demais da área para caçar. Ele não pode fazer essa função. Quem tem que fazer isso, se tiver que fazer, tem que ser o Léo, né? Se tiver que alguém sair desse ferrolho, dessa linha aí de zagueiros, tem que ser o Léo. Ele não pode fazer isso, senão ele vai deixar o lado direito descoberto, e é exatamente onde o Guarani é frágil, porque o Diogo Matheus tem dificuldade de marcação. O que aconteceu? Numa bola ele vai lá, sai da área, faz uma leitura absolutamente equivocada do lance, né? Porque ele não precisava sair, ele tinha que ter ficado paradinho na dele, que a bola ia vir ali na área de recurso dele, uma bola raspada de cabeça, não lembro quem foi que raspou, ele sai pra tentar pegar o Danielzinho dá um drible de corpo nele, ele fica pra trás, lento como não consegue chegar, e o time do Mirassol faz um gol. Depois disso o Guarani, assim, falar que o Guarani melhorou, o Guarani tentou, o Mirassol deu a bola pro Guarani e falou assim, cara, joga aí. Guarani, pega a bola, joga aí, pode jogar futebol, entendeu? Você não fere ninguém, você não machuca ninguém mesmo, pode jogar. E aí o Mirassol continuou jogando. Alguém vai falar assim, mas o segundo gol, foi um lance também quase que sem querer. Não, desculpa, o Isaac recebeu uma bola de costa na marca do pênalti, matou e girou.
Entendeu? Aquela bola poderia ter ido no canto e ter entrado também, se não tivesse pego. Mas pegou no pé do atleta e entrou, né? No pé do Lucas Adel. Tudo bem, mas ela poderia ter entrado direto pra dentro do gol. Seria 2-0 do mesmo jeito. E ainda assim o Guarani ainda tomou o terceiro num contra-ataque, né? Não dá pra dizer que o time evoluiu tomando 3-0 fora de casa. Me desculpe. Aí ele vai lá e olha as mudanças táticas que ele faz no segundo tempo. Ele tira um lateral direito, não leva nenhum lateral pro banco, tira um lateral direito, deixa um ponta fazendo a função, coloca o Camacho em campo e aí o time até dá uma melhorada, porque o Camacho faz a articulação que ninguém sabia fazer, né? Aí ele escolheu o Anderson Leite exatamente no pior momento possível. Ele podia ter escolhido o Anderson Leite pra jogar com 3 volantes. O Anderson Leite sendo um dos 3 volantes, né? Ele sendo o cara que vai dar um pouco mais de pegada no meio campo. Mas não. Ele substitui, num dia que ele monta uma linha com 5 atrás, que teoricamente está mais reforçada a defesa, ele tira o Camacho de campo. E aí o Guarani perde totalmente a articulação do meio campo. Enfim, a leitura de jogo dele é absolutamente equivocada com o elenco que o Guarani tem, Ortiz. E assim, às vezes fica até complicado a gente ficar repetindo isso a todo momento, porque dá opinião, pô, o cara quer saber mais que o treinador. Só que você me desculpa, a gente conhece as características dos jogadores do Guarani. A gente sabe o que cada um pode entregar. Ele faz uma leitura absolutamente equivocada e coloca jogadores para jogar em funções aonde eles não conseguem cumprir, né? Os atletas estão sendo escalados em funções onde eles não conseguem entregar. E aí o Guarani vai continuar tendo problemas. Bom, não sei o que vai acontecer. Agora eu estou gravando o áudio tarde, já passado da 12h30. Por enquanto, não aconteceu nada, né? O Júnior Rocha continua. Há quem já está dizendo por aí que o Júnior Rocha vai ser desligado agora na parte da tarde. A minha leitura, como eu disse ontem, a minha leitura do ambiente todo ali, eu não estava lá, mas com pessoa que eu conversei, a maneira que se foi respondido, o que aconteceu, da maneira que foi reportada, o jeito que as coisas aconteceram lá, até coloquei no grupo, não vou trazer a público, que envolve nome de terceiros, mas do jeito que aconteceu, eu acho sim que ele vai ser desligado. Só que aí, assim, a gente vai ter o Boa Noite Bugrão hoje para discutir muito o que pode acontecer com esse Guarani na sequência da competição. Legal, Ortiz? Boa tarde, meu irmão. Fica com Deus. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Solta a vinhetinha pra ficar bonitinho, Ortiz. Tô todo atrapalhado aqui com o YouTube, eu juro. Vou pegar o ritmo. Os próximos serão melhores, tá? Beto, valeu. Valeu pelo comentário. E assim, a gente pensa muito igual em muita coisa, né? Basicamente são temas assim que eu próprio já abordei aqui no programa. Só vou falar sobre a saída ou não saída do Júnior Rocha. Eu estou lendo algumas coisas nas redes sociais assim. Eu estou vendo muita gente até cobrando o Danilo Silva, cobrando outras pessoas, cobrando o treinador, cobrando jogadores. Gente, vamos voltar para a máquina de moer gente. A máquina de moer gente quer exatamente isso. A máquina de moer gente não quer que chegue até eles. André Marconato, a responsabilidade é sua. Ricardo Moisés, a responsabilidade é sua. Vou tentar me lembrar do nome de todos aqui, tá? Inclusive com alguns fazendo bons trabalhos em outras áreas, área comercial, área de marketing, mas o futebol do Guarani está abandonado. No departamento de base, tá? Mas o futebol do Guarani profissional está abandonado. Vamos lá, vou tentar lembrar o nome de todos. Rubens Vicente Júnior, vice-presidente do CA do Guarani. A responsabilidade é sua. Sua. Adriano Marconato, irmão do André Marconato, Kiko. A responsabilidade é sua. Vamos ver se eu lembro de todos aqui. É difícil, gente, bater de cabeça aqui, né? Adriano Hintz, responsável pela área de marketing do Guarani. A responsabilidade também é sua. Eric Franco, responsável pela área comercial, junto com o Rômulo Amaro. Brilhante trabalho na área comercial, mas a responsabilidade do insucesso do futebol do Guarani é de vocês. Gustavo Rosolém, responsável pelo departamento amador do Guarani, futebol de base do Guarani. Bom trabalho, Gustavo. Bom trabalho no departamento de base. Mas a responsabilidade dos rumos do futebol do Guarani também é de você, também é sua. Infelizmente. E o CA2... Olha que absurdo, o Conselho de Administração do Guarani tem um CA2. Ele tem mais 5 pessoas que sentam com eles lá para tomarem as decisões, mas não foram eleitas por nenhum dos sócios. Vocês aí que são sócios do Guarani. Nenhum de vocês votou em nenhum deles. Mas eles participam das decisões do Guarani. Então, a responsabilidade também é de vocês. Claro, Danilo Silva tem responsabilidade. Claro, Toninho Cecílio já tem responsabilidade também. O que está fazendo Toninho Cecílio no Guarani? O que faz Toninho Cecílio pelo Guarani nesse momento? Nada. Ou, se faz, não mostra, porque a gente não está vendo resultado nenhum. Beto,
o ovo ruim vai dar um omelete ruim. Né? Quem planta batata, colhe batata. Quem planta tomate, colhe tomate. Quem planta batata não vai colher tomate, quem planta tomate não vai colher batata. O elenco do Guarani é para isso. Enquanto o treinador tiver a nítida certeza de que o elenco do Guarani é bom, de que o grupo é forte, o Guarani não vai sair do buraco. Ontem ele toma a decisão certa, mas de forma errada. Ele joga com 3 zagueiros quando devia jogar com 3 volantes. Né? Ele bota o Ryan, então se era para jogar da forma que o Guarani jogou, jogasse com 2 zagueiros e 3 volantes. Deixasse lá o Lucas Adel e o Léo Santos fazendo a dupla de zaga, não escala o Ryan, bota o Anderson Leite junto com o Camacho e junto com o Matheus Bueno no meio campo. Talvez o time rendesse mais. O time teria mesmo a maior proteção defensiva. Só que é uma proteção defensiva que vem do meio para a defesa. Né? O que aconteceu ontem? Nós jogamos com 3 zagueiros. Olha os gols que nós tomamos. Todos os gols que nós tomamos foram falha de miolo de zaga. Todos. Os 3 gols. Os 3 gols. Primeiro gol, falha do miolo de zaga através do Ryan, que estava adiantado, né? Esperando Deus sabe o que ali. Bola nas costas, gol do Mirassol. Depois teve uma falta, hein? Que o Mirassol cobra em elevação, lembra? Cobra por cima da barreira ali. Quase sai o gol também, hein? Mais uma falha do miolo de zaga do Guarani ali. Né? Sem falar de bola na trave, sem falar do resto, né? Vamos falar só disso. Segundo gol. Gente, deram espaço para o Isaac dentro da grande área. Olha que o Isaac não é rápido, mas o Isaac conseguiu ajeitar a bola, girar o corpo e bater pro gol, sem ninguém do Guarani fazer só. Mas se chega junto ali e faz falta, é pênalti. Tá bom, mas aperta a marcação, tira o espaço, não deixa chutar. Deixaram chutar. Terceiro gol, cruzamento permitido ali, né? Da direita, de ataque do Mirassol. A bola viaja para o segundo pau. Né? O jogador do Mirassol consegue dominar a bola, ajeitar, olhar. Tá o João Vitor, porque ele tirou o lateral, botou o João Vitor jogando de lateral. João Vitor olhando ali, apreciando. Ele vai chutar. Ele vai chutar. Ele vai chutar. Nossa, ele chutou. Mas a culpa é do João Vitor? Talvez não seja. Falha de miolo de zaga do Guarani. E aí nós evoluímos defensivamente, Beto Toledo. É isso que o treinador fala. Nós evoluímos em todos os aspectos. Os jogadores já cumpriram as funções? É isso que o treinador fala nas suas declarações? Tá tudo errado no Guarani. Às vezes eu acho que os errados somos nós, de insistirmos em falar. É pregar no deserto. É pregar no deserto. É pregar para quem não quer ouvir. É falar para quem não quer ouvir. Beto, um abraço para você. Hoje à noite a gente se fala no nosso Boa Noite Bugrão, né, Beto Toledo? Hoje à noite a gente se fala no nosso Boa Noite Bugrão, 2 horas de programa, e a gente pode estender e debater bastante temas ligados ao jogo de ontem ainda, e já falar um pouco também do próximo jogo do Guarani, que é no sábado, hein? Sábado já tem jogo de novo, para nossa tristeza, né, e para nossa preocupação, né? Vamos embora. Vamos voltar aqui pro pessoal que está mandando mensagem aí no nosso YouTube, só registrando rapidamente, tá? O Marcelo Rodrigues, que diz que precisa ter uma chacoalhada estilo Carbone em 2007. O Edmar Penteado diz que o pontinho fiel da Rádio Planeta Guarani hoje no YouTube. Valeu, o Edmar. E ele tá com saudades da vinheta do É Gol, É Gol. Puxa, eu vou te dar uma má notícia, eu mudei a vinheta do gol. Um dia nós vamos estrear ela, viu, Edmar? Mas eu mudei a vinheta do gol, viu? Não tem mais o É Gol, É Gol, É Gol. O perfil campeão de 78. Ortiz, sobre as reuniões que você falou há algumas semanas de uma possível oposição se formando, tem mais alguma notícia? Minha esperança mora aí. Quem fala é o Edinho, né? Eu até confirmo, eu soube da reunião, tá? Quem fala muito sobre esse tema é o Edinho. O Edinho talvez tenha mais informação do que eu, tá? Sobre o tema, mas eu não tenho mais notícias não. Eu vejo um processo de oposição no Guarani tão diminuído, meu amigo. Desculpa, não me sinto confortável para chamar assim de campeão de 78. Todos nós somos, né? O Guarani, né? Eu vejo um processo eventual de oposição no Guarani tão diminuído que nós não temos sequer um sócio capaz de fazer uma denúncia para a Comissão de Ética e Disciplina cobrando atitude sobre o descumprimento estatutário vigente no Guarani. Basta um sócio fazer a denúncia. Nós não temos. Tá? Vamos aguardar. Se eles existirem, que eles nos procurem em algum momento, que eles venham falar com o torcedor do Guarani também. O microfone da Rádio Web Planeta Guarani está aberto e serve para isso, né? O Marcelo, o Júnior Rocha dá entrevista depois de mais uma derrota dando risada, onde ele viu que o Guarani estava equilibrado até 33 do segundo tempo. O time é muito limitado. Então, o Marcelo,
Coincidentemente, né? Coincidentemente, o Júnior Rocha não fala 33, ele fala 32, que é ao mesmo tempo que ele ressaltou da boa atuação do Guarani no jogo contra o Santos. Coincidentemente, né? Coincidentemente, cara. Deram um teco-teco na mão de um cara que está acostumado a andar de Fusca, velho. E o Olville, infelizmente não temos oposição no Guarani. Com isso eu concordo, Olville, não temos mesmo. Não temos mesmo. Se tivesse oposição, talvez tirasse esses caras da zona de conforto que eles vivem hoje, tá? Vou voltar para o YouTube aqui para a gente passar a régua no programa. As últimas mensagens. O Marcelo, boa tarde, Ortiz. Nada que estivesse ruim com Claudinei Oliveira que não pudesse piorar com Júnior Rocha. E agora, o que fazer? Estamos vendo uma diretoria que não fala com a sua torcida, o que estão fazendo e o que pretendem fazer daqui para frente. Parece que estão sem rumo e por isso não querem falar. Marcelo, dos últimos 3 treinadores, né, que comandaram o Guarani, incluindo o Júnior Rocha, o melhor de todos era o Humberto. Quando o Guarani demite Humberto Louser, o Guarani atira para cima acertando embaixo, né, ou atira para baixo, né. O Claudinei chegou, eu tinha uma baita expectativa, porque eu sempre disse que o Claudinei Oliveira era um consertador de time. O Claudinei fez um trabalho pífio no Guarani, um trabalho horroroso, né, no Guarani Futebol Clube, feito pelo Claudinei Oliveira. Não trouxe resultado, não fez o que se esperava dele. Não consertou o time, conseguiu 5 pontos no Campeonato Paulista, evitando o rebaixamento. Ponto, acabou. Mas enfrentando um Red Bull alternativo na última rodada, né? E o Júnior Rocha, cara, não dá, né? Não dá. É só ouvir o Júnior Rocha falar ou assistir a entrevista do Júnior Rocha que você vê que não dá, não tem condição. É mais um erro. Agora, se eles têm ou não o que fazer, se eles sabem ou não o que fazer, que rumo tomar, eu não sei. O que eu sei é que eles devem satisfação, né? Ô André Marconato, cadê? Cadê? Tá escondido embaixo da mesa aí? Tá? Ô Ricardo, cadê? Toninho Cecílio, cadê? Danilo Silva, meu amigo Danilo Silva, cadê? CA do Guarani, cadê? Ô Rubens Vicente Júnior, vice-presidente do CA. Tem uma informação aí meio torta que me chegou de que você teria renunciado à vice-presidência e que o Guarani, o Conselho de Administração ia se reunir para eleger o Eric como vice-presidente. É verdade isso, Rubão? Hã? Além de ficar trocando farpa com o torcedor, ofendendo o torcedor do Guarani pela internet, agora você também vai se omitir? Vai renunciar ao cargo de vice-presidente? É verdade isso? Hã? Informação de bastidor, hein, Rubão? Confirme ou negue. Negue se for capaz. Júlio de Arapiraca, ainda bem que segundo o Júnior Rocha o ambiente no vestiário está ótimo, mesmo com o time na lanterna, imagina se estivesse ruim. Tá ótimo, sabe por quê, Júlio? O salário está em dia, o jogador está recebendo, né? Tá tudo bem, tá tudo bonito, né? O clube diz que dá estrutura, a comissão técnica é parruda, é robusta, né? O staff tem mais de 30 pessoas trabalhando no futebol, o ambiente é maravilhoso, imagina a resenha deve ser fantástica. O problema é que o futebol é horroroso, né? E o time vive de futebol. O time vive de jogador jogando futebol. E de treinador treinando o time. Júnior Rocha caiu na maior armadilha que eu cantei. Ele falou o tempo todo que o que o Guarani precisava era desse tempo que teve agora para treinar. E o time volta a campo e perde de 3-0. Do Mirassol que ganhou do Guarani como quis e quando quis. Tá aí. Essa era a armadilha que eu dizia que ele ia cair. Um abraço, viu, Júlio? Lá de Arapiraca, curtindo a Rádio Planeta Guarani. O Guilherme Sampaio manda mais um áudio, solta a voz. Aí tem 2 fatos que é o que mais trazem indignação, né, Ortiz? O primeiro é que tivemos 40 dias para conseguir desfazer a besteira que foi feita no primeiro mês, né, nos 2 primeiros meses do ano, né? Que a herança maldita que o Juliano Camargo deixou aí pra gente, né? Esse Juliano Camargo é um dos grandes culpados por tudo que a gente está vivendo, né? Os caras tiveram mais de 40 dias, Ortiz, para arrumar e não reverteram, não corrigiram a rota. Segundo, não vê ninguém dar uma explicação, dar um pronunciamento, uma declaração, ninguém fala nada, cara. Deixa lá o coitado do Júnior Rocha tomando pedrada de tudo quanto é lugar. Cadê o Toninho Cecílio? Cadê o Marconato? Cadê o Ricardo Moisés? Cadê o machão lá da internet, o tal de Rubão, que me bloqueou lá depois que eu escrevi umas coisas pra ele? Cadê esse pessoal? Além de ser incompetente, são covardes, Ortiz.
Concordo, Guilherme. São covardes. Se confirmada, então, essa informação aí de renúncia de vice-presidência, mas permanecendo no CA, são covardes. Né? Covardes ao extremo. 40 dias para adequar o time, né? 40 dias com janela aberta praticamente o tempo todo. 40 dias podendo contratar. E a gente falando, né? Tá faltando jogador. Covardes, omissos, né? Alheios a responsabilidade que tem de comandarem o Guarani Futebol Clube, né? É o Guarani Futebol Clube que está lá, não é a empresa pessoal do Marconato, do Ricardo Moisés, dos outros integrantes do CA. É o Guarani Futebol Clube, né? Que, em tese, pertence à sua torcida, mas não é. Pertence a eles, né? Valeu, Guilherme. Ô, Marcos Buzano, um abraço para você. Ele disse que eu já respondi a pergunta e pede para desconsiderar e apagou aqui. Valeu, então, Marcos. Um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? Obrigado pela mensagem. O Tito, esperar o quê de um treinador que desde o primeiro dia vem dizendo que esse elenco é bom? O cara é, no mínimo, hipócrita. Daí os discursos repetitivos de vamos reagir e estamos evoluindo. Eu troco hipócrita por dissociado da realidade, Tito. Eu acho que... Eu não vejo hipocrisia no que o Júnior Rocha fala. De verdade, eu não vejo. Mas eu não vejo no Júnior Rocha a grandeza, a capacidade, o espírito suficiente para tirar o Guarani da situação na qual o Guarani se meteu. Né? E se não tem, tá fazendo o que lá? Nada. Né? É difícil ouvir o treinador falar o que ele falou depois de uma derrota dolorida como foi a derrota do Guarani na noite de ontem. O time está na lanterna do campeonato. Será que isso não é suficiente para esses caras saberem que o trabalho está mal feito, que o trabalho está errado, né? Que tem muita coisa para melhorar no Guarani? Será que isso já não é suficiente? O fato de estarmos na lanterna da competição, né? É negar a realidade. O Luciano, é a última mensagem aqui do WhatsApp. Boa tarde, Ortiz. O futebol se tornou um fardo para esse CA. A ideia de SAF é a saída. Assim eles só cuidam das piscinas e da festa junina. Olha, Luciano, eu me preocupo muito com o tema SAF, viu, cara? Eu me preocupo muito, muito mesmo. Eu vou dar uma dica para vocês, assim, tentem acompanhar, tem muito material rodando aí, inclusive com vídeos, entrevistas e tal, sobre a situação do Vasco. Vamos buscar o Vasco. O Vasco vendeu a sua SAF para 777, né? 70% da SAF do futebol do Vasco, SAF é só futebol, né? Foi vendida para a empresa 777. E vejam o que está acontecendo no Vasco lá. O Vasco teve uma ordem judicial devolvendo ao clube a gestão da SAF. Olha o buraco onde isso vai parar, né? E a empresa 777, com problemas econômicos aí fora do Brasil, botou à venda todos os clubes que ela gerencia no futebol mundial. Olha o buraco que isso pode virar para o Vasco da Gama. Além de tudo, um buraco jurídico, né? Porque creio eu que as pessoas que assinaram um contrato com atuais atletas do Vasco sejam as da SAF. Não seja o presidente, de fato, que volta a ser o Pedrinho agora, né? Eu vejo com muita preocupação isso, viu, Luciano? De verdade, eu tenho muita preocupação nesse tema SAF aí, viu? Um abraço, meu amigo. Obrigado pela mensagem, tá? Vamos encerrar o programa. Deixa eu dar uma passadinha no YouTube, ver se chegou mais alguma coisa. O seu Zé, esses pseudos que comandam o Guarani plantaram vento, agora estão colhendo tempestade. O problema, né, seu Zé, é que quem está colhendo a tempestade somos nós, né? Nas costas deles nada arde, né? Arde na nossa. Quem está pagando o preço por isso somos nós. Eu sempre falo aqui na rádio. Quem paga o preço é o torcedor. O único que fica é o torcedor, né? Se o time for rebaixado, não é o jogador que é rebaixado, não é o treinador. Quem fica e vai rebaixado é o torcedor. O jogador vai embora, o treinador vai embora. Até dirigente pode ir embora depois de um rebaixamento. Pode renunciar, pode acontecer um monte de coisa aí. Mas o torcedor fica, né? Quem paga o preço disso somos nós. Quem está pagando o preço disso tudo somos nós, né? Um abraço pra você, viu, queridão? Vamos encerrar o programa aqui, que tá acabando a bateria do celular que eu uso de câmera aqui, ó, tá bom? Tá acabando a bateria, eu preciso passar a régua no nosso Bugre Online. Agradecendo muito ao carinho de todos vocês que mandaram mensagem ao vivo, muito obrigado. Primeiro no YouTube, os próximos vão melhorar, tá? Vou pegando o ritmo do YouTube de volta, tá bom? Vou agradecendo muito ao carinho de todos que mandaram mensagem, seja no YouTube, seja no nosso WhatsApp, muito obrigado. Agradecendo aos nossos comentaristas, o Cleitão e o Beto Toledo pelos comentários também. Muito obrigado. Muito obrigado a você que apenas ouviu ou assistiu, você que está ouvindo a reprise ou assistindo depois aqui no YouTube. Muito obrigado, viu? Tamo junto, essa é a Rádio Planeta Guarani. E a gente fala do Guarani 24 horas por dia, tá? No YouTube vai no Radiosnet. Lá nossa programação fica rodando o dia inteiro em reprises e ao vivo 12h30 e 8 horas da noite. Às 8 eu volto com o Beto Toledo
no Boa Noite Bugrão, mas aí é só no Radiosnet, tá bom? Conto com vocês, convite feito, vem pra cá, vamos debater o Guarani, vamos falar de Guarani, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!